Então, nós vamos fazendo uma inspiração profunda, abrindo o nosso peito, inspirando lenta e gradualmente. E ao expirar, nós expiramos num ritmo mais lento ainda. E então, nós vamos buscando um ritmo respiratório que seja um pouco mais lento que o nosso ritmo de dia a dia, trazendo presença para esse momento, ampliando o nosso estado de consciência. E enquanto nós vamos fazendo os ajustes necessários para que esse ritmo se mantenha de forma possível e confortável, nós vamos procurando nos desidentificar de tudo aquilo que possa estar ocupando a nossa atenção nesse momento, nos distraindo, tal qual pessoas, lugares, situações, alguma sensação física. Então, nós voltamos o nosso olhar para o nosso corpo e nós vamos relaxando cada parte do nosso corpo. Alguma emoção ou sentimento. Então, nós buscamos serenizar o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional. Inspirando e expirando, nós vamos aquietando a nossa mente, não nos identificando com possíveis pensamentos, trazendo a nossa atividade mental para a atenção e focando segundo a nossa condição. Nesse momento, nós percebemos que nenhuma dessas atividades ocupam a nossa atenção nos distraindo. Então, nós podemos focar o nosso olhar em níveis de consciência mais profundos. Então, nós levamos todas essas atividades ao ponto entre as nossas sobrancelhas e construímos aí uma estrela dourada de 4 pontas, simbolicamente representando a integração das forças da personalidade. E a partir dessa estrela, então, nós visualizamos, partindo do topo da nossa cabeça, um fio de luz dourada que se dirige a uma pequena esfera de luz branco-azulada, simbolicamente representando a alma, esse centro avançado de consciência, que se expressa através de valores, virtudes, qualidades espirituais. Então, conscientemente, nós trilhamos esse caminho de luz dourada e nos dirigimos a essa fonte inesgotável de energias espirituais. E dentre tantas e tantas qualidades, nós percebemos que 3 se destacam: luz, amor
e vontade. Então, nós visualizamos a luz afluindo por esse fio de luz dourada, iluminando a nossa mente. O amor aflui, harmonizando as nossas emoções. E a vontade, nutrindo o nosso corpo físico, de forma que possamos expressar de forma saudável cada vez mais o nosso propósito de vida. Percebemos nesse momento essas energias espirituais circulando pela nossa aura e nós as convidamos a se reunir no ponto entre as nossas sobrancelhas, integrando dessa forma o nosso eu superior com o nosso eu de personalidade. E nesse momento, então, nós nos reconhecemos como um grupo e nos visualizando em formação circular, nós compartilhamos, a partir do ponto entre as nossas sobrancelhas, essas qualidades com o nosso irmão logo à nossa direita, construindo assim um anel de luz dourada, um ágina grupal, e essas energias, circulando no sentido anti-horário, criam um vórtice que ascende em direção à expressão superior do nosso grupo, a alma grupal. E então nós percebemos que a qualidade de amor e sabedoria da alma grupal aflui por esse espiral de luz dourada e abarca todo o nosso grupo. Nesse momento, nós nos reconhecemos um centro radiante de energia. Construímos um outro anel grupal, agora nas nossas costas, na altura do coração, o chakra cardíaco do grupo, que recebe o amor da alma um e o irradia a todo esse espaço, a todas as pessoas que trabalham aqui, a todos os funcionários, suas famílias, a todos os terapeutas, suas famílias, a todas as pessoas que frequentam esse espaço. Irradiamos essa qualidade amorosa a cada um de nós. E é assim, então, que nós nos preparamos para o estudo da noite de hoje. Passamos a servir a partir do estudo. Então, fazemos uma inspiração profunda, ampla, e cada um no seu tempo, ao expirar, e abre os olhos. Bom, boa noite novamente a todos. A gente vai começar hoje um ciclo de encontros. Serão encontros mensais, sempre às sextas-feiras. A gente avisa um pouquinho de antecedência, porque o nosso calendário ainda não está completamente informado. Mas a nossa ideia é falar em cada uma dessas próximas semanas sobre um dos 7 raios. Então, hoje a gente vai ter um volume um pouquinho maior, porque a gente vai fazer essa parte introdutória e a gente vai falar do primeiro raio. E depois a gente vai falar cada encontro de um dos 7 raios.
A nossa ideia com esse ciclo de estudos é tornar esse assunto um pouco mais claro. Tem bastante gente que fala sobre os sete raios, ainda bem, né? A gente vai se ocupar basicamente de uma linha de pensamento, que é de uma escritora anglo-americana chamada Alice Bailey. A primeira vez que, de forma mais clara, falou-se sobre os sete raios foi com a Helena Blavatsky, Petrovna Blavatsky, que é. Pega pra mim, por favor, amor. Que era uma russa ucraniana, na verdade, de nascimento, e ela é conhecida como a fundadora de uma escola de pensamento muito importante, que é a teosofia. Alguns autores depois também falaram um pouco sobre os sete raios, e a Alice Bailey foi quem falou mais sobre isso. Né? Ela tem alguns livros dedicados a esse assunto. E aí, depois dela, outros movimentos também surgiram. Mas, na minha interpretação, ela é quem escreve de forma mais profunda e abrangente sobre esse tema. Então, é por isso que a gente escolheu que ela fosse o nosso objeto, os livros dela fossem o nosso objeto principal de estudo. Bom, então só para a gente saber um pouquinho qual que é a nossa linha de pensamento principal, obviamente sem excluir as outras, né? É só porque é o que nos norteia. Foi dois? Acho que foram dois. Isso. Então, quando a gente pensa em raios, o que são esses raios, né? São aspectos e qualidades de energia que se expressam com características especiais e distintas e regem toda a vida manifestada. Eles são chamados na Bíblia de os sete espíritos diante do trono de Deus. Esses raios podem ser descritos também como sete canais, através dos quais a energia do nosso sistema solar aflui e chega até aqui para o nosso planeta. Eles não se aplicam apenas à humanidade, mas a todas as formas de manifestação. Então, antes da gente entrar um pouco mais no tema, talvez fosse bom a gente lembrar que se a gente observar o mundo ao nosso redor, a gente vai ver que a manifestação ocorre do 1 para o 3, para o 7, para o 12. Então, isso é essencial para a gente tentar entender melhor um pouquinho como é que esses raios vão se manifestar com a gente. Quando a gente pensa em um, a gente está pensando no uno, né? A gente está pensando no que a gente pode verdadeiramente chamar de Deus. Se é que a gente compreende o que é isso. Mas é aquele lugar, o tudo e o nada, é o imanifesto. Né? Então, essa unidade, ela está presente em tudo, mas ela esteve presente um dia de forma imanifestada. Quando esse uno começa a se manifestar, aí a gente observa que ele se divide em três. Lembra que a gente aprende? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou Brahma, Vishnu, Shiva. Ou, se a gente for pensar em todas as grandes expressões ou culturas das nossas civilizações, a gente vai ter sempre essa trindade. E aí, depois do trino, a gente vai chegar em 7, e depois de 7, a gente vai chegar em 12. Isso é assim, né? A gente tem 7 dias da semana, a gente tem 7 notas musicais, a gente tem 7 cores primárias. Então, é também assim que acontece com a manifestação. Esse uno, então, se dividindo em 3, a gente vai chegar. Será que a gente fala disso aqui agora, nesse próximo slide? Deixa eu ver. Mas pode se acompanhar aqui, depois eu explico aqui. Então, esses três a gente vai chamar de raios de aspecto. Por quê? Lembra que são três primeiro aqui? Então, esses três, eles são eles que vão nortear os outros 4 depois, que a gente vai chamar de raios de atributo. Então, são 3 raios de aspecto. Primeiro, segundo e terceiro. E depois os outros são raios de atributo. Por quê? Atributos são qualidades. É como se eles fossem complementares. É como se eles ampliassem um pouco mais essa beleza da manifestação, mas em alguma medida eles descendem desses 3 primeiros.
Então, é importante que a gente entenda com mais clareza esses três primeiros, porque depois fica um pouco mais fácil a gente tentar enxergar qual é o objetivo dos outros quatro para que a gente chegue no 7. Então, a gente pensa no primeiro raio, é o raio da vontade. Poderia ser diferente? O primeiro raio é o início de tudo. Então, quando a gente vai iniciar qualquer projeto que a gente tem, quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente não precisa dessa vontade, de um impulso inicial. Então, o primeiro raio tem a ver com isso. Tem a ver com um impulso para a expressão, para a manifestação. Tem a ver com vontade, tem a ver com propósito, tem a ver com direção, com um objetivo, com uma meta que eu quero alcançar. Então, esse é o primeiro raio, ele vai falar o tempo todo disso, tá? E então, na manifestação, saindo desse uno, que se desdobra em três, o primeiro vai ser a direção, o impulso, o ir para frente, tá? A vontade de manifestar. O segundo raio, a gente chama de raio do amor-sabedoria, mas talvez no primeiro momento fique mais claro a gente pensar nesse raio como o raio da relação, ou o raio da consciência. A gente vai falar melhor depois. Ele também é o raio da atração. Por que a gente está falando isso? Vamos pensar de novo na manifestação para ficar um pouco mais claro. O primeiro raio é a vontade de se expressar. Aí o segundo raio é a força atrativa que vai encontrar, vai buscar nos recursos a sua forma de expressão. Então, o segundo raio, ele tem a ver com atração. Ele tem a ver com o que a gente chama de amor magnético, tá? Ele vai atrair tudo aquilo que é necessário, né, para o terceiro raio. Que o terceiro raio tem a ver com forma, tem a ver com exteriorização, tem a ver com expressão. E como essa expressão se dá na forma, né, pensando no nosso planeta, na vida como a gente conhece aqui, esse terceiro raio também é chamado de raio da atividade inteligente. Se esse terceiro raio ele está associado ao lanígio, né? Então, é a expressão, é a forma. Então, no início era o verbo. Isso. Ele é a manifestação. Você começa com uma vontade, que é o primeiro. Aí essa vontade ela vai atrair, através do segundo raio, todos os recursos necessários. Ela vai ser o aspecto consciência, ela vai ser o aspecto relação, unificação, e depois o próxima etapa, então, é vir a manifestação, é vir a expressão. Então, esse é o terceiro raio. Se a gente for pensar em termos de 1, 2, 3. Se a gente fizer uma outra analogia, o primeiro raio é o pai, é a vontade. O segundo raio é o filho, né? É a consciência. E o terceiro raio é a mãe, ou o Espírito Santo, aquele que dá a luz, dá a forma. Né? Então, a gente pode pensar também, acho que a gente até colocou aqui, né, tá? Então, propósito, significado, porque é a consciência. Porque é o significado, é a consciência, né? É o aspecto relação. E aí, então, o terceiro é o símbolo, é a forma, é a expressão. Então, a matéria, ela significa essa forma, essa expressão. E o 2 é quem faz a conexão entre eles. Então, na união entre o pai e a mãe, nasce o filho. Tá? Então, a gente pode falar em vida, significando o primeiro raio. A gente pode falar em consciência, relacionando com o segundo, e a gente pode falar em forma ou personalidade também, pensando no terceiro. Isso vale também se a gente quiser chamar de espírito, é o primeiro, alma, a gente pode chamar segundo, e aí personalidade ou matéria, a gente pode chamar do terceiro. Tá? Isso é importante para quê?
é melhor que o outro? Não. Né? Esses três aspectos são essenciais para a vida na nossa matéria, para a vida na forma. Depois desses três, então, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor quais são os outros que formam um set. Mas é importante a gente sempre entender isso, né? Um é a vontade de se expressar, o segundo são as condições, a relação, as ligações, e o terceiro é a manifestação, é a expressão, é a forma. Por isso que a gente chama também de atividade inteligente, porque é o que a gente melhor enxerga aqui no nosso planeta. Quando a gente pensa, nossa, é a perfeição de Deus na natureza, em tudo que a gente enxerga nos ciclos, isso tudo é atividade, isso tudo é terceiro raio, isso tudo está ligado com a forma. E a gente diz, então, que os dois primeiros raios eles são mais causais, principalmente o primeiro, porque o primeiro tem a ver com propósito. Né? Então, se a gente for pensar também, primeiro tem a ver com propósito, segundo tem a ver com plano, e terceiro tem a ver com expressão. Então, é uma outra forma da gente ver também. Fazer um paralelo aqui simples, né? Talvez tenha alguma coisa. Por exemplo, uma receita, qualquer um pouco, você tem a receita, o propósito, fazer, mas você tem os elementos, Isso! unir, mexer. Exatamente isso. Ótima analogia. E o terceiro é o bolo feito. Excelente, não teria pensado melhor. É isso. Então eu tenho a intenção, eu tenho a vontade, tenho vontade de comer um bolo, esfriou. O que eu tenho aqui em casa? Eu tenho esses recursos aqui. Então eu misturo todos eles, e aí a expressão disso é o que a gente chama de terceiro raio, esse bolo. Muito bem, muito obrigado. Isso é essencial para a gente entender quando a gente for começar, porque o objetivo do nosso estudo não é só entender isso, é tentar entender como essas qualidades atuam em nós e através de nós. Então, quando a gente começar a falar desses raios nos nossos veículos, vai ser essencial a gente ter essa clareza, porque isso facilita bastante a criação das nossas hipóteses. É uma ferramenta de autoconhecimento, no fim das contas. Tá? Então, raios de atributo são os raios relacionados às qualidades e características. Segundo o tibetano, os 4 raios de atributo encontram sua síntese no terceiro e produzem as qualidades mais variadas em maiores detalhes. Então, é como se a gente tivesse o primeiro raio, esse raio de vontade, o segundo raio, o raio de ligação, união, consciência, e a partir do terceiro se desdobram os outros 4, porque eles vão ser, na verdade, qualidades mais variadas, com mais detalhes, mas eles estão também ligados mais ao aspecto forma do que ao aspecto consciência. Por isso que eu havia escrito aqui, só para a gente entender um pouquinho, que a gente tem, vamos pensar assim, deixa eu fazer um pouco. A gente vai ter aqui, por exemplo, na nossa hierarquia, a gente vai ter 1, 2 e 3. E aqui, nesse guarda-chuva aqui, a gente vai ter também o 4, 5, 6 e 7. Quando a gente pensar em macro. E a gente vai precisar falar um pouco da hierarquia, porque afinal de contas, quando a gente começa a entender os raios em nós, a gente começa a entender um pouco melhor onde que a gente deve servir, onde que está o nosso propósito. E aí a gente, então, vai ter que, em alguma medida, se relacionar com o propósito da hierarquia. Então, os 4 raios de atributos regem os raios da natureza, os reinos da natureza, perdão, os 4 planos inferiores e não são os planos espirituais, né? Que são 3 superiores. Se a gente pegar isso em todas as escolas antigas de mistérios, a gente vê que existe o triângulo, né? E o quadrado. Então a gente tem 3 mais 4 dá 7. Isso a gente vê na maçonaria, isso a gente vê na Rosa Cruz, isso a gente vê em todo o hermetismo antigo, a gente vê na alquimia, né? A relação dos 4 elementos com os 3 superiores. A gente pode até falar disso num outro momento. Mas é só para a gente entender, então, que tem esses 3 principais e depois tem 4 que são ligados ao terceiro. Por quê? Porque estão ligados à expressão da forma, que é o terceiro quem faz. Então, a gente vai ter o 4º raio,
que a gente vai ver tudo isso depois melhor, que é o raio da harmonia através do conflito, ele também é chamado de raio da síntese, embora a síntese também seja um atributo de primeiro raio. A gente vai ver o quinto raio, que é o raio da mente concreta, da ciência, da tecnologia. O sexto raio, que é o raio da devoção. E o sétimo, que é o raio da ordem, da cerimônia e da magia. Tá? A gente vai ver que o sétimo raio, como ele é o último dos sete, ele é o mais concreto. É o que tem mais a ver com o que a gente, com a vida, como a gente enxerga aqui. Tem mais a ver com manifestação. É o que mais tem a ver com organização, com estrutura, com detalhes. Tati gosta dele. E aí, então, qual é o impacto desses raios em nós? Cada um dos sete raios nos impacta com as suas respectivas qualidades energéticas. Eles estão aí no mundo. E a gente vai tentar, então, perceber, através do autoconhecimento, da autopercepção, quais que são. Esses sete raios vão atuar em nós. Em alguma medida, a gente vai ter presente essas qualidades. Por quê, Paulo? Porque a gente não está aqui na primeira vez. A gente vem já há bastante tempo habitando esse planeta. E a cada uma das nossas manifestações, a nossa alma foi fazendo escolhas desses raios dos nossos corpos. Por quê? Porque ela vai, a intenção dela é colorir, é adquirir experiência. Então a gente brinca que o corpo causal, que é esse corpo que envolve a nossa alma, ele é todo colorido a partir do que a gente conseguiu desenvolver de qualidades, que são esses atributos dos raios. Então a gente vai ver que, em alguma medida, a gente tem um pouquinho de cada, mas que alguns estão mais presentes nessa encarnação. E o importante para a gente é tentar, então, entender isso para conseguir se relacionar melhor com essas energias. Isso tem a ver com propósito. Então, cada indivíduo poderá expressar essas qualidades de forma virtuosa ou viciosa. Por quê? Porque eu estou sob influência, é igual na astrologia, né? Eu estou sob a influência de um signo e de um raio. Então, a qualidade disso, se vai ser melhor ou pior, vai depender do meu estado de consciência. Então, eu vou poder enxergar, eu vou poder me relacionar com uma pessoa de primeiro raio, que é um déspota, um tirano, um autoritário, ou eu vou poder me relacionar com alguém que vive o propósito, com alguém que traz unidade, que leva para uma direção. Tudo isso vai depender de onde, que ponto de consciência que aquele indivíduo está. E aí o nosso objetivo, então, vai tentar enxergar as virtudes e os vícios e tentar observar em nós. Poxa, né? Como é que eu posso dar uma voltinha aí nessa espiral? Para começar, já que essa energia está em mim, já que essa qualidade está em alguma medida me impactando, eu quero expressar isso de uma maneira mais material ou eu quero de uma maneira expressar de uma maneira mais transcendental, que vai conseguir trazer mais consciência, que vai conseguir promover transformação aqui no nosso planeta. Então, isso tudo são ferramentas para a gente realmente se transformar. Tem a ver, então, com o princípio hermético da polaridade. Os opostos são extremos da mesma coisa, então a gente vai ver que realmente só o nível de consciência, a linha principal em termos de qualidade vai ser a mesma, e equilíbrio, caminho do meio, buscar. É um desafio. Fácil, né? Aqui não está muito boa, eu mudei um pouco a apresentação, mas eu vou ler para vocês porque está ruim de ler, mas é só para a gente ter uma informação importante. O fato de haver 7 tipos de raios traz grandes implicações. Um raio confere, por meio da sua energia, condições físicas peculiares, determina a qualidade da natureza emocional e colore o corpo mental. Então, a gente vai ver que a gente tem essas energias, dos raios, elas estarão presentes em nós, elas estarão presentes em nós primeiro, no nosso eu superior, que a gente vai chamar de alma. Eles estarão presentes nesse conjunto de corpos que a gente chama de personalidade, mas elas também estarão presentes na nossa mente, no nosso emocional e no físico. Olha quanto esses raios nos impactam. E possivelmente eles serão diferentes, não serão o mesmo. Então a gente tem uma série de impactos
que a gente vai recebendo dessas qualidades. E elas vão ter implicações bastante específicas. Então, um primeiro raio de mente é diferente de um primeiro raio de alma, é diferente de um primeiro raio de personalidade. Um segundo raio emocional é diferente do segundo raio da alma, é diferente de um segundo raio de personalidade. E a mesma coisa, por exemplo, um terceiro raio do físico, é diferente como ele atua no corpo, se ele tiver na minha alma, ou se ele tiver na minha personalidade, ou eventualmente na minha mente. Então a gente vai ver tudo isso um pouco melhor ao longo dos nossos próximos encontros, para tentar realmente refinar essa nossa autopercepção e aprender a manejar essas energias e entender quando ela está em um lugar, como que ela atua, quando ela está no outro, como que ela atua. E aí, como que eu posso extrair o melhor de cada um deles. O raio predispõe um ser humano a certas forças e a certas fraquezas, como a gente viu no slide anterior. Constitui seu princípio de limitação, além de dotá-lo de capacidades. Então a gente vai perceber que, por exemplo, o nosso raio de personalidade ele vai mostrar claramente o que a gente se limita. Onde que o bicho pega, onde que a gente está ali naquele lugar, parece que a gente não sai do lugar. E o raio de alma, pelo contrário, ele vai ser o meu campo de expressão, aonde ninguém me segura se eu estiver conectado. Eu vou expressar cada vez mais e melhor essa qualidade. Ele rege o método das nossas relações com os outros humanos. É responsável por suas reações na forma e a outras formas. Dá o colorido e a qualidade, seu tom geral nos 3 planos da personalidade e molda também a nossa aparência física, ou seja, eles impactam absolutamente a nossa vida. Por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho melhor para manejar melhor a nossa experiência aqui na Terra. Certas atitudes de mente são fáceis para um tipo e muito difíceis para o outro. Um conhecimento, portanto, dos raios e das suas qualidades e atividades é de profunda importância do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista do autoconhecimento. Grupos de pessoas, organizações, nações, grupos de nações, são todos resultado de atividade e do magnetismo dos raios. A gente vai ver também algumas nações, por quais raios elas são regidas. A gente tem o hemisfério sul, o hemisfério norte, o leste, o oeste. Todos eles têm uma regência, uma qualidade desses raios. Pode falar. Lembra que a gente falava dessa expressão? Ó, lembra que a gente falava aqui? 1, 3, 7, 12. O 12 está aqui. Astrologia, os 12 signos. Eles também se influenciam e se relacionam. Aí a gente vai ver, isso pode ser um outro ciclo de estudos. Quem acompanha a gente nas meditações de lua cheia, a gente sempre fala, dentro do signo, quais são os raios presentes, quais raios que aquele signo irradia, que aquela constelação traz para a vida planetária, e também a gente fala um pouquinho dos regentes de cada signo e quais são os raios que esses regentes atuam. No fim das contas, eles se misturam. Os signos, né, as constelações, se relacionam com os raios. E qual é a fonte dos raios? Da onde eles vêm? Da própria divindade. Da divindade. No nosso sistema solar, eles vão se relacionar com o Sol e os planetas do nosso sistema, porque é a forma como a gente vive, né? Mas se a estrutura do nosso planeta, do nosso sistema fosse diferente, isso também seria diferente. Mas é uma questão da expressão da divindade. Por isso, uma compreensão das forças, que chamamos de raios, é de valor para compreender a qualidade, a natureza e o destino das vastas massas humanas. Por quê? Porque a gente vai ver que existem ciclos de manifestação dos raios. Então, a gente está agora, por exemplo, todo mundo já ouviu falar de Era de Peixes? A gente vem vindo de 2000 anos da Era de Peixes, que é uma era de sexto raio. Então, a gente começa a olhar melhor e entender como o sexto raio se relacionou com esses 2 últimos 1000 anos. Que a gente vai ver mais para frente, é o raio da devoção. Então, a gente viu que o que mais teve na nossa história recente são as guerras santas, né? O fanatismo religioso, Inquisição, um monte de outras coisas que também estão relacionadas ao sexto raio. E a gente está entrando agora, né, a partir da Era de Aquário,
numa influência mais de sétimo raio. O que é isso? Como é que isso impacta a nossa vida? Além disso, existem ciclos menores de raios. Então, por exemplo, o ensinamento diz que agora, em 2025, a partir de 2025, começa a ter uma manifestação de quarto raio, que é o raio da harmonia através do conflito, é o raio das artes, é o raio da beleza. Então, é interessante a gente, sabendo disso, começar a perceber o que será. Como será que esse raio vai impactar o movimento artístico do nosso planeta? Quarto raio. Como é que isso vai trazer em nós? Né? Será que vai trazer mais harmonia? Será que vai trazer mais conflito para depois trazer harmonia? Como que a gente vai lidar com integração? O quarto raio também fala de integração. Como é que a gente vai lidar com síntese? Porque o quarto raio também lida com isso. Então, a gente enxergando tudo isso, estando mais consciente disso, o nosso papel como servidor, ele também se potencializa, porque a gente pode mais conscientemente observar quais são os movimentos que estão acontecendo. Como a gente, enquanto grupo, pode, em alguma medida, equilibrar, porque sempre que vem uma manifestação divina, ela promove um desequilíbrio momentâneo para depois a gente conseguir fazer a síntese e dar um passo mais para frente. Mas a crise é isso, né? Ela vai mostrar aí para a gente onde que a gente precisa se olhar, onde que a gente precisa curar. Então, sempre que vem um novo raio em manifestação, ele promove esse tipo de desequilíbrio. É importante a gente saber. É importante a gente saber como a gente consegue contribuir para minimizar isso e para que a síntese seja feita e a gente consiga dar um próximo passo adiante. Olha, confessar que uma coisa que você falava que você reuniu os mestres para definir algumas situações. Eles atuam, por exemplo, se era para entrar o sétimo raio, eles atuam para que prorrogue essa entrada ou não. Eles têm uma manipulação em cima dessas, ou não? Não. É isso? Isso a sequência é essa mesmo. Está além deles. Está além do que a gente chama de hierarquia. A hierarquia trabalha com um plano, né? O propósito, essa organização, ela está no centro mais avançado, que a gente pode chamar de Shambhala. Mas tem uma organização. Só que a hierarquia, né, que são os mestres da sabedoria, eles não manejam isso. Eles vão tentar, óbvio, determinar certas coisas, vão tentar auxiliar, configurar o plano de uma maneira diferente, dar os estímulos diferentes, promover impactos diferentes. Mas essa organização, essa ordem desses eventos grandiosos estão acima deles. O que eles conseguem fazer, então, na parte que cabe a eles, de como essas energias estão afetando a humanidade, isso eles conseguem manejar. Mas certas determinações cíclicas estão acima da nossa hierarquia planetária. Então, acho que é isso, né? Tá, faz para mim, por favor. Então, tem mais alguma coisa? Será para a gente falar antes dos raios? Acho que não, acho que a gente pode falar então dele. Vamos falar um pouquinho então do primeiro raio, que aí a gente para de ficar tão abstrato para a gente, né? Fica um pouquinho mais fácil da gente entender. Então, o primeiro raio é o raio da vontade, do poder, do propósito. Algumas virtudes especiais. Força, né? Precisa de força para iniciar algo, né? Coragem, firmeza, veracidade, que surge de um absoluto destemor. O indivíduo de primeiro raio, ele enxerga a meta dele, o propósito, e ele não pode, o mundo estar contra ele, que ele não liga. Ele vai seguir aquilo que ele enxerga, aquilo que ele reconhece como verdade, e ele vai. Capacidade de captar grandes questões com uma mentalidade aberta e ampla, de gerir homens e medidas. O primeiro raio é um raio de liderança, né? Ele é um raio do abstrato. Por isso que a gente colocou aqui que tem uma mentalidade aberta e ampla, porque a mente dele, se ele tiver, por exemplo, o primeiro raio na mente, que é uma possibilidade, vai ser uma mente que vai olhar para o amplo. Ele vai, às vezes, até ter dificuldade com os detalhes, com a coisa prática, com a forma. O primeiro raio, ele em geral negligencia a forma. Porque a forma, lembra que a gente falou, que é o terceiro? O primeiro raio, ele vai enxergar o propósito. Então, ele é aquele assim, tipo, os fins justificam os meios.
né? Ele tem uma visão. Nisso, a gente vai ver que ele se relaciona um pouco com o sexto raio, que aí tem a visão fanática, né? Por isso que a gente fala muito das guerras santas, né? Porque o sexto raio, a gente vai ver que ele é fanático, né? Então, o primeiro raio não é fanático, porque o vício. Obrigado. O primeiro raio, ele não tem como vício o fanatismo, né? Porque ele não liga para a forma, né? E a gente vai ver que o sexto raio é bastante forma, né? É polaridade. O primeiro raio não tem polaridade. Ele enxerga aquilo e ele vai para aquilo. Então, bem divertido. Muito, 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 muito. E usou de forma viciosa. E usou de forma viciosa, né? Alguns vícios, então, implacabilidade. O indivíduo é implacável, é isso. E nada ele tem. Impiedade. Adore mim, vamos fazer o que precisa ser feito, né? Dureza, frieza, orgulho, arrogância, ambição, tirania, crueldade, desejo de controlar. Ele quer mandar. Virtudes a serem desenvolvidas: ternura, humildade, empatia, tolerância, paciência. Por quê? Porque isso tudo vai amenizar um pouco esse primeiro raio. Claro que, conforme o indivíduo vai se conectando com a sua alma, conforme o indivíduo vai fazendo o seu trabalho interno de transformação, isso tudo aqui vai dando lugar, ele vai ampliando a visão, e aí ele vai mantendo a visão dele de propósito, com firmeza, mas com mais inclusividade, porque o primeiro raio é um raio que tem a ver também com a unidade. Ele também, por exemplo, a gente vai ver um pouquinho, daqui a pouquinho, mas o primeiro raio, o campo de atuação dele na matéria é política. A política não tem... Oi? Eu ia falar, eu uso políticos. A política não tem a ver com unidade. As leis não são para todos os indivíduos daquele município, daquele estado, daquela nação. Então, o primeiro raio tem a ver também com unidade, né? Só que tudo vai depender da maneira como a consciência vai estar ali desperta, né? Os que estão nesse raio têm forte poder de vontade, tanto para o bem quanto para o mal, dependendo de como a vontade é dirigida, pela sabedoria e tornada em egoísta pelo amor. Então a gente vai sempre cair nessa trindade, né? Se o indivíduo tem amor, se o indivíduo tem sabedoria, se ele tem inteligência, o primeiro raio dele vai ser maravilhoso. Se não tem um desses três, vai dar uma patinada em algum momento, vai ter que ter reencontrado dentro de si a força para conseguir transcender isso. A pessoa de primeiro raio sempre vira para a direita, em sua própria linha. Ela pode ser o assaltante ou o juiz que condena, mas em qualquer caso, ela estará à frente em sua profissão. Por quê? Porque é um líder, e é um líder que enxerga. Ele está enxergando além das aparências. Lembra que é o abstrato? Ela está enxergando além. Então, ele é uma pessoa de visão. Por isso que ele tem essa liderança. Além da força interna, ele tem visão. E aí, ele vai ter uma posição aí de destaque, de direção. Pode ser que ele não consiga fazer muito bem, vai depender das outras, de como o corpinho causal dele está colorido, né? Porque tudo é experiência, né? Se não está muito colorido ainda, a alma escolheu esse raio, seja de personalidade, seja de mente, para ter experiência. E é isso. Então, vai tendo experiência, que é o nosso método de desenvolvimento no planeta, é a experimentação, e o objetivo é desenvolvimento de consciência. Então, tudo vai depender do quanto a gente já andou, né? Ele é o líder nato, ela é a líder nata da pessoa, né? Em qualquer e toda carreira pública. Alguém em quem se confiar e apoiar. Alguém para defender o fraco e depor a opressão. Aqui, quando já está um pouquinho mais iluminadinho, né? Destemido quanto às consequências. A pessoa de primeiro raio, ela não tem medo do que vai acontecer. Ela faz, e se ela tiver aquilo como verdade, ela não está nem aí, ela enfrenta qualquer coisa. Porque ela está tendo a visão daquilo que ela precisa fazer. E é absolutamente indiferente aos comentários. Então, fala o que quiser, eu estou fazendo o que eu acho que é o certo. A verdade dela. É verdade dela. Você tem que ter um cuidado, né? Por outro lado, um primeiro raio não modificado pode produzir uma pessoa de inexorável crueldade, de natureza dura, fria, que não tem nada de empatia, né? E aí não vai conseguir liderar ninguém, né? Porque num primeiro momento talvez tenha um certo magnetismo, mas depois ninguém aguenta ficar com uma pessoa que
que não se relaciona, né? Então, o segundo raio é essencial para o primeiro raio, para conseguir agregar, relacionar, cuidar, prosseguir juntos, né? Porém, é o que a gente fala da mesma qualidade, né? Se a gente pensar, é importante ser indiferente aos comentários até certo ponto para conseguir o movimento e ir atrás do propósito, mas não tão indiferente aos comentários a ponto de ser uma pessoa De não totalmente ouvir, dura. não ouvir ninguém, né? Não ouvir Então, o grupo. é aquele equilíbrio entre, porque a qualidade é a mesma, é a forma como a gente vai expressá-la. Porque se ele fica tão indiferente, né, tá? Aí pronto, ele não ouve ninguém. Aí E virou ele vício, né? não faz nada sozinho, aí vira o vício, né? Mas ele consegue melhorar isso na encarnação. Se Deus quiser. Vai depender dele, né? O homem de primeiro raio frequentemente tem forte sentimento e afeição, mas não os expressa prontamente. Então ele não é tão frio quanto parece, mas ele tem mais dificuldade de expressar. Ele é mais, né? Ele amará fortes contrastes e massas de cor, mas raramente será um artista. Ele vai gostar daquilo, mas não vai ter a paciência de moldar, ele já quer a sensibilidade para expressar. O negócio dele é pronto. Faz aí. Ah, que bom, é importante, é bonito, tá bom. O trabalho literário será forte e agudo, mas aos poucos se importará com o estilo, mas pouco se importará com o estilo ou o fim. Por quê? Porque o primeiro raio não liga para a forma. Se ele tiver muito primeiro raio, se ele tiver primeiro raio e outros, aí vai equilibrando. Mas se tiver mais primeiro raio, a forma não importa, percebe? O que importa é a ideia, aquilo que ele está construindo, o propósito, a missão, o objetivo. E às vezes até dificulta para ele cumprir. Super dificulta. Por essa indiferença com a forma. Porque não enxerga a importância da forma. Não enxerga que para realizar de fato um propósito, esse propósito precisa estar manifesto na forma. Né? É o que a gente fala muito do primeiro e do sétimo raio. Então, o primeiro raio é a ideia pura, é o propósito puro. Aquela ideia genial. Mas o sétimo é a manifestação detalhada, né? Real desse propósito. Então, eles são o primeiro último, eles se relacionam nesse sentido. Só que o primeiro raio, ele ignora. Só que se a forma não está manifestada, o propósito não cumpriu seu fim. Fica só idealista, né? Ficou só no plano das ideias. Então a gente precisa sim da forma, porque a forma é o que dá, no fim das contas, a expressão, a manifestação. Que é a forma do pensamento. Também é, né? O pensamento, digamos, como algo, né, que era a mas para materializar aquilo é a forma do pensamento. Com certeza. E aí depois essa forma de pensamento vai dar a expressão aqui no plano material. Isso é interessante que a gente pensar, porque, por exemplo, pensando em pensamento, uma pessoa de primeiro raio de mente, ela não vai ter tanto cuidado com a forma que é construída. Ela vai simplesmente achar que pronto, é isso, pensou essa ideia e todo mundo tem que entender o que eu estou falando. Né? E Não tem paciência. não tem paciência muito, ó, você não está entendendo, vamos lá. Você não está enxergando. Personalidade. Personalidade, mente, mas num nível material. Com certeza, com certeza. Com certeza. Algumas ocupações comuns de pessoas de primeiro raio, alma, personalidade, ou às vezes até mente. Políticos, aquilo que eu falava, né? A política ela tem a ver com o todo. Ela tem a ver com leis, com ideias, com princípios que regem essas leis. Então, tudo isso é muito primeiro raio. Ocultistas, por quê? Porque o ocultismo ou o esoterismo, como a gente fala, não é um tipo de pensamento, uma energia que é causal. Isso tem a ver com o primeiro raio. O primeiro raio é causa. Então, por exemplo, a grande esoterista aqui do Ocidente, Helena Blavatsky, era uma alma de primeiro raio. Por isso que às vezes é tão difícil a gente ler o esoterismo, porque a gente quer uma coisa mais didática, e o esoterismo não é didático. O esoterismo tem a ver com ideias, né? E aí a gente tem que se esforçar para acessar essa ideia, né? Porque é algo que está oculto, é algo que está por trás. A expressão disso, aí depois ela vai ser contornada por outros raios, mas o esoterismo em si, o ocultismo em si,
porque a gente está lidando com o mundo das causas e não com o mundo das formas. Daí É a visão, importante a né? gente pensar. Por Daí, trás das daí a aparências. visão. Exatamente. Então, o verdadeiro esoterista, ele tem que ter primeiro raio, em alguma medida. Porque ele está lidando com causas. Ele vai manejar as causas para daí construir, então ele precisa enxergar o primeiro plano, né, o propósito, para depois construir essa forma de pensamento. Aí essa forma de pensamento vai manifestar outra coisa. Então, no nosso trabalho meditativo é essencial que a gente tem que enxergar em alguma medida qual que é o propósito da gente se reunir, da gente estudar. O que que a gente vai estudar primeiro? Ah, isso, depois isso, por quê? Aí essa organização são os outros raios que vão chegando. Mas o ponto causal tem a ver com o primeiro raio. Líderes, né? Exploradores, executivos, administradores, ditadores. Não, não era para ser uma função, né? Tá? A Maia consegue. Algumas coisas para a gente se observar se a gente percebe que a gente tem algum pouquinho de primeiro raio aqui na nossa área. O glamour da força física, porque ele tem isso, né, nele. Paulinho, quer contextualizar glamour? O quê? Glamour a gente entende um pouquinho aqui no esoterismo como ilusão, tá? Não como uma coisa glamourizada, que a gente pensa que é sofisticado, né? É ilusão, é algo que nubla a nossa visão. Então ele vai lidar, essas são as dificuldades ou as provas que o indivíduo que tem primeiro raio inevitavelmente vai lidar. A força física, o magnetismo pessoal, o egocentrismo e essa potência pessoal, porque o indivíduo de primeiro raio ele tem uma força interna, porque ele veio para. Lembra que a gente falava da força para a manifestação? Então, se eu tenho essa energia em mim, em algum momento ela vai se manifestar. É perceptível alguém de primeiro raio porque ele tem essa força. Aquilo vai acontecer de algum jeito. Ele movimenta o negócio de alguma forma. Pode ser boa ou meio desequilibrada. Mas ele traz isso nele. Não passa despercebido. Não passa despercebido. Às vezes quer, fica quietinho, mas não dá. Aquele que está no centro, por quê? Porque ele tem essa questão da liderança. Então ele vai precisar perceber quando é para executar um papel de liderança, quando é para ele se recolher. Porque a gente começa numa formação grupal, cada um tem o seu papel, né? O glamour da ambição, o glamour do governo, da ditadura, do amplo controle, o glamour do complexo do Messias, porque também ele acha que ele vai ser aquele líder que vai mudar o mundo, que vai salvar a humanidade, né? Isso é em vários aspectos, né? Não só em níveis globais, mas em pequenos grupos que a gente se relaciona. E muito a ver com enxergar só a ideia e não enxergar a execução. Ver o quanto que está distante uma coisa da outra. Exatamente. Propósito. Isso é uma coisa que, se a gente tem isso, primeiro raio em alguma medida, isso é essencial para a gente conseguir perceber, né? O quanto eu estou enxergando, o quanto o grupo está enxergando, o quanto é possível que isso seja de fato realizado, porque senão fica, em vez de promover unidade, promove dissociação. É importante sempre a gente lembrar, sempre, quando a gente olhar para a gente, para os nossos corpos, para os raios que estão com a gente, essa qualidade está produzindo divisão ou unidade? Tudo que é espiritual promove unidade, invariavelmente. Invariavelmente. Está produzindo divisão? Olha melhor, dá uma refinada. Provavelmente é glamour. Provavelmente é um glamour de ilusão, porque às vezes precisa, claro, né? Tem casos e casos. Às vezes precisa separar para depois crescer, né? Mas a gente consegue, no nosso dia a dia, observar como é que as coisas estão se manifestando, né? E esse aqui, o primeiro raio, ele acha que ele é o escolhido. Ele acha que a vida tem que trabalhar para ele. Entendeu? Isso aqui é triste. Ele acha, mas como eu não estou sendo reconhecido com tudo que eu sei? Como que a vida está sendo injusta comigo? Como que a Beth não está vendo tudo que eu sou aqui, ó? E fica aí, nossa, isso promove muitas coisas. Como discorda de mim? Como discorda de mim? Não sei a verdade. Como assim? Isso é complicado. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, uma dupla expressão dos 7 raios. Raio 1, então, força de vontade, propósito. Às vezes, a destruição não é algo ruim, muitas vezes, né? Depois a gente vai ver um pouquinho melhor aqui. Um tipo pode ser persistente, nunca cede, não depende dos outros.
Isso é uma coisa que pode ser boa. O outro, destrói condições que impedem a livre expressão da força vital. Então, esse é um aspecto negativo desse tipo. Vontade ao poder, a gente já falou, né? Tá, político, ocultista, líder, explorador, já falamos isso. Nas nações. Raio 1. A Índia, o ensinamento diz que ela tem raio 1 de alma e 4 de personalidade. A gente vai ver que a maioria dos países trabalha bem mais no aspecto personalidade do que no aspecto alma. Por quê? Porque quando um país estiver de fato expressando a alma, vai promover uma mudança grande naquele povo, no seu entorno, né? Então, naturalmente, a nossa primeira expressão é a nossa personalidade. Lembra que a gente falou? 1, 2 e 3? Espírito, consciência, forma. Então, o que a gente expressa primeiro é a nossa personalidade. Então, por isso que a gente vê, por exemplo, o quarto raio, que é harmonia no conflito. A gente consegue ver isso na Índia, né? Que é um conflito gigante, é um monte de castas, é uma confusão, um caos, né? Mas todo mundo que vai para lá fica mexido, volta mudado. Por quê? Porque tem alguma coisa lá que é diferente, né? E ela tem, então, o primeiro raio. Os grandes pensadores do esoterismo, por exemplo, todos, ou muitos, ou são indianos, ou passaram grandes tempos na Índia. Pode observar, pode observar. Quase, eu posso dizer que são todos. Ou são indianos ou passaram bastante tempo Beberam lá. na fonte. Oi? Beberam Nessa fonte, né? A China, olha só que interessante, terceiro raio. Terceiro raio tem a ver com manifestação, com forma, com manufatura. Quem compra, pega só, relógio, tudo foi feito onde? É terceiro raio puro. De personalidade. De personalidade. Então está vibrando na personalidade. Mas também é primeiro de alma. Então aí também tem que tomar cuidado com essa. Primeiro raio chega meio distorcido. É um sistema ditatorial, né? Que invadiu o Tibete. Destruiu todos os templos, então, né? Tem tudo isso aí. Japão também, olha só, sexto, né, de personalidade, primeiro de alma. Interessante a gente pensar que o Japão ainda é uma monarquia, mesmo que isso quase não seja utilizado mais hoje no mundo, que é sexto raio, né? É interessante a gente pensar também na força, né, também do japonês. É bem interessante esse primeiro raio. Aí eu acho, minha interpretação, que ele já expressa um pouco mais primeiro raio que os outros dois. Isso é como eu vejo, né? Alemanha, olha que interessante. Quarto e um de personalidade. O Hitler tinha a mesma configuração da Alemanha. Fico até um pouco arrepiado, porque Potencializou era uma ainda mais potência, ali. exatamente. O que é esse primeiro raio de personalidade? É ditador, é o autoritário. O que é o quarto raio na alma? A ideia de quarto raio, a ideia de beleza, de perfeição. Então, olha como é uma distorção, né? Eu tenho um ideal do belo e aí então eu imponho a minha força. O que ele queria fazer? A raça ariana. A raça perfeita. A raça perfeita. Isso é muito interessante a gente ver como pode ser perigoso. Mas também pode ser muito bom. Hoje a gente vê, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha é muito quarto raio, né? Se a gente olhar o mapa da Europa, ela é o centro da Europa, a Alemanha. Ela tem uma influência enorme em todo mundo ao seu redor. Você olha na Suíça, tem influência alemã. Você olha na Holanda, tem influência alemã. Você olha na Dinamarca, tem influência alemã. Você olha nos países ali do leste europeu, tem influência alemã, tanto financeira quanto cultural. Ela, dentro da Europa hoje, é o país que mais abraça os imigrantes. Então, ela está, né, em alguma medida, aí, refazendo o seu papel, tenho certeza. Vai dar tudo certo. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Precisou passar, né? Precisou passar por tudo Então, isso. uma crise de personalidade ali para começar a alcançar a alma.
E é muito bonito porque se você conversa com qualquer alemão, eles têm assim um profundo arrependimento pelo que aconteceu, né? Então, É uma vergonha, né? pesa para eles, é uma vergonha. Então, você vê que existe um movimento do povo para mudar isso, né? É muito bonito isso. A Grã-Bretanha, de personalidade também. Qual foi o maior império que já existiu no planeta? Império Britânico. Né? Agora, o segundo raio, a gente vê um pouco hoje, tem a Commonwealth. Ainda existe hoje uma associação de cooperação de países que não são dominados pela Inglaterra, mas eles cooperam. Então, tem a Austrália, tem o Canadá, tem a Jamaica, tem um monte de outros países que eles vivem numa rede de cooperação, mas sem exploração. E Né? adoram, né? É Adoram. parte deles, né? Adoram. É parte deles. Então, isso é muito segundo raio, essa unidade. Né? Veio de um primeiro de imposição, exploração, um primeiro desequilibrado, mas agora estão começando a construir, né? Relação. Uma relação, exatamente, de cooperação, né? Algumas personalidades, isso aqui é do mestre tibetano, então a gente confia mais. Isso aqui é de um astrólogo que eu sigo, que ele é meio polêmico, mas eu sempre sigo, escrevo as coisas, traduzo as coisas dele, porque ele traz informações que se a gente filtrar, ele sabe muito. Então a gente só precisa ter um filtrinho, Passar uma né? peneira. Passar uma peneirinha, né, tal. Então, por exemplo, ó, são hipóteses que ele colocou, né? Então, o Gandhi era uma alma de primeiro raio, mas uma personalidade de segundo. Olha a doçura, né? A não violência, né? Mas ao mesmo tempo a força. Mas ao mesmo E tempo a uma vontade. força que ajudou um país que estava ali sob domínio britânico, ajudou na independência, na libertação. O Gorbachev também, um movimento maravilhoso, foi importantíssimo nesse período do fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Lincoln, nos Estados Unidos, imagina a guerra da secessão lá, a guerra civil americana, ele foi uma figura, libertação dos escravos, olha, ficou até ligado, porque ele foi maravilhoso. Você assistiu? Assim, oh. Maravilhoso. A Helena Roerich, que era uma esoterista, fundadora do movimento muito bonito que chama Agni Yoga, foi orientada pelo mestre M, que é o mestre de primeiro raio, então o primeiro raio de alma aqui, né? O John Kennedy, o Roosevelt, presidente americano, maravilhoso também, super importante nessa Segunda Guerra. Quantos políticos americanos? Muitos, né? Estados Unidos tem personalidade 2, né? Então isso facilita também que essa energia entre em alguma medida. Aí alguns exemplos, né? Júlio César, o imperador romano, 1-3, Benjamin de Israel, o Yasser Arafat. Depois o quarto, Churchill, Hitler, o Gurdjieff, Napoleão, ó, primeiro raio aí, né? Truman, Henry Ford, né? O Fordismo, que até hoje existe ainda quando a gente estuda administração. Alfred Nobel, que aqui é o raio da ciência, da tecnologia. Aqui o raio da devoção, Fidel Castro. Essa combinação aqui é perigosa. O Garibaldi, que lutou na Itália, lutou aqui no Brasil também. Anne Besant, esoterista também. Perigosa, mas também, olha só. Também maravilhosa, Martin Luther King, né? né? Depende do Isso, estado de depende do consciência. estado de consciência. Moisés, né? É interessante a gente pensar no Moisés, porque ele tinha esse sexto raio de personalidade e ele abre uma era de Áries, que tem a ver com o primeiro raio, né? Mas aí depois dele viria essa era de Peixes, do Cristo, que era da devoção. Então ele meio que faz um papel ali intermediário, meio que já preparando, abrindo caminho, literalmente, né? No mar. Literalmente é muito primeiro raio, abrir caminhos, mas conduzir um povo é muito sexto raio. Martin Luther King, está escrito errado. Aqui Stalin, a forma, né? Mas Margaret Thatcher, Washington, Kirchner, o Franco também, políticos aqui. Né? 4 e 2. 4 e 2. 4 de alma, 2 de personalidade. A gente vai ver depois mais para frente.
O raio 1, ele pode, então, estar na alma, ele pode estar na personalidade e ele pode estar na mente. Ele pode estar no emocional? Raríssimos casos. Poder pode, mas é muito raro. Não é pra gente. A não ser que a alma tenha um propósito muito específico, ela vai utilizar primeiro o raio no corpo emocional. No corpo físico, raríssimos casos também. Então, vamos trabalhar, aqui, usar a nossa sandalinha da humildade, que é desses três aqui. Então, para a gente depois, porque o objetivo do nosso estudo é a gente configurar a nossa hipótese de constituição de raios. Então, já anota aí se você se identificou um pouco. Tenta descobrir se tem essa energia em você. Então, tenta perceber. Será que é de alma? Será que é de personalidade? Será que é de mente? Ou tem uma outra coisa que a gente vai ver também, que é o raio de legado, né? Então, pode ser que na minha última encarnação eu tenha trabalhado com o primeiro raio e eu trago essa influência. Mas tá esse é tão... melhor pensar depois que já tiver. Exatamente, né? Porque assim, é bom eu não ignorar essa possibilidade, mas a gente tentar entender melhor aqui primeiro onde que pode estar essa energia. Então, na mente, para o homem ainda pouco desenvolvido, como que esse raio, se eu tiver primeiro raio de mente e eu tô meia boca, como que ele vai ficar aqui comigo? Vontade de viver ou se manifestar. Eu quero construir. Lembra quando a gente estudou Áries? Áries, no nível de alma, significa eu me exteriorizo. Né? A alma se exterioriza e do plano da mente ela rege. Agora, o outro é que a forma seja alcançada, é a personalidade. Então, vamos fazer. Ó. Eu quero manifestar, quero criar, quero fazer um monte de coisa. Então, presta atenção. Governado pelo instinto de autopreservação. Então, sou eu. As condições para mim, né? O que é bom para mim. Ele vai organizar isso mentalmente, pensando nele. Capacidade de resistir, isso é bom, né? Não importa quais são as condições, dificuldades, ele vai e continua. Tende a trazer isolamento, por quê? Porque ele ainda não sabe se relacionar, tem pouco segundo raio ali. Então ele vai enxergar as coisas do jeito que ele quer, e aí, eu tô bem com você, amor, mas você não tá enxergando o que eu quero? Beijo, eu tô sozinho. Eu vou conhecer a Thalita. Tá bom, vamos junto um tempo, daqui a pouco, tchau. E o primeiro raio faz um pouco esse caminho. É interessante observar, é um ponto de um glamour também. Já no desenvolvido, vontade de libertação ou de manifestar conscientemente o plano da alma. Ele parece que tem um cheiro, um faro, ele vai chamar de intuição, não é intuição ainda, mas parece que tem alguma coisa que está me indicando para cá, ou que está me indicando para cá. Oi? Tem alguma coisa que no íntimo dele ele sabe que ele é impelido para um lugar ou para o outro. Aí, claro, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai refinando e isso vai, de fato, se tornando mais claro. No começo é meio que a capacidade, isso aqui é muito bonito, né? A capacidade de reagir ao plano ou de responder à vontade reconhecida de Deus. Então, a alma começa lembra que eu falava? A alma envia o estímulo. Opa, peraí, eu acho que eu estou percebendo alguma coisa aqui, né? Ele começa a responder à alma, porque a mente já está se conectando mais. A gente sabe que a alma se comunica através da mente. Citando Arias de novo, né? Eu me exteriorizo e do plano da mente rejo. Então, tem muito a ver com essa regência da alma através da mente. Especialmente se o indivíduo tem mente de primeiro raio. E o quanto isso é diferente da reatividade material, né? Com relação a uma mais responsividade do que reatividade. Com certeza. Isso é legal a gente entender, né, tá? Essa diferença, muito bem lembrado. Eu reajo sem consciência, né? O estímulo vem e eu respondo. A responsividade é consciente, é um movimento consciente. Eu respondo aquilo, né? Então o estímulo vem e eu faço uma escolha consciente de responder a ele. É diferente absolutamente da reatividade, que é inconsciente. É importante a gente lembrar disso. O princípio da imortalidade, por quê? Porque ele começa cada vez mais a se enxergar como alma. E ele lembra que eu falei que o neuroraio liga muito para a forma?
Então ele sabe, tá bom, esse corpo quando morrer, vou ter outro mesmo, depois, o que importa é que eu vou chegar no meu caminho. Né? Perseverança ou resistência. Ele persevera. Isso é em qualquer lugar, mas né, isso aqui pode ser. Esses aqui, né, tá, são mais específicos, eu acho, pensando em mente, mas isso aqui, tendo na aura, isso vai estar presente. Personalidade, ou alma, ou legado, isso vai estar vivo. Né? Essa imortalidade, essa perseverança vai estar presente. Pensando num mais evoluidinho também, de mente de primeiro raio. Mentalidade filosófica e abstrata, apreensão de ideias, facilidade de abstração, apreensão de princípios gerais por trás de formas específicas, vontade de poder. Acho que eu fiz a minha. Na hora que eu estava configurando, eu errei. Vontade de poder, isso vai estar presente ainda nele. Principais defeitos: hiperatividade de mente, tá? De primeiro raio. Hiperatividade mental e agressividade mental. Você precisa ter bastante atenção. Hiperatividade, bastante. Né? Que contribui com aquele isolamento. Contribui com o Porque isolamento. tem dificuldade de lidar com quem não concorda, né? Não concorda comigo, então nem fala comigo. E aí e as pessoas também ao redor começam a achar difícil por conta dessa agressividade mental, que é a minha verdade e ponto. Não. E uma coisa que é interessante, quando a gente tem primeiro raio na mente, é que para você está claro aquilo. Mas se ele não tem outros raios na sua paleta, né, de cores, ele não tem habilidade para transformar a visão dele em compreensão do grupo. Isso é bastante complicado. Porque e aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a se usar de outra ferramenta, que é o emocional. Então ele vai tentar magnetizar essa ideia e suscitar no outro essa vontade de transformar. Mas isso vai funcionar em alguma medida, por pouco tempo. Porque depois dessa empolgação inicial, as pessoas precisam entender o que está acontecendo, por que está valendo a pena fazer isso. Né? Precisa ter uma compreensão cognitiva para a gente alimentar isso. E muitas vezes a pessoa de primeiro raio de mente tem essa dificuldade. Porque ela magnetiza, ela empolga, mas não sustenta porque não tem recurso. Né? Então é uma questão que precisa ser desenvolvida. Eu vou falar de mim, porque só para ilustrar, a minha hipótese é primeiro raio de mente. Então, eu tenho algumas dessas dificuldades aqui e características que são para a gente prestar atenção. Então, essa energia de primeiro raio, ela está presente em mim. Como eu vou lidar com ela? Pode ser ruim ou pode ser bom. Já foi muito ruim, mas também já foi muito bom. Como é que a gente refina isso? Né? Como é que a gente vai observando? Poxa, aqui eu dei uma escorregada, foi demais, não foi legal. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para tentar entender como não fazer isso de novo? Como ampliar a minha percepção? Como magnetizar o grupo? Sair de mim, do centro? Então, são coisas que a gente tem que, quando a gente sabe, é mais fácil de colocar o olhar. Elevar a consciência naquela. Exatamente. E o que fazer esse indivíduo de primeiro raio, nessa questão que você está falando, ter a consciência? E percebe esses pensamentos que precisam mudar essas funções. Não sei se eu entendi, Rô. Tipo, você está falando que o primeiro raio, uma hora ele cai a ficha e começa a pensar o que eu fiz nessa situação, o que eu preciso fazer para mudar, o que motiva isso? É à medida que ele vai se conectando com a própria alma, que ele vai se conscientizando, que ele vai se auto-observando. A experiência em si. A experiência vai entrar. Porque o primeiro raio, ele tem isso, né? Ele tem síntese. Então, ele tem a capacidade, ele faz o merda, mas ele sabe onde foi. Porque o primeiro raio, ele traz visão, lembra que a gente falou? Então, ele vai enxergar, ele vai... Precisa arrumar. É isso. Né? Então, ele vai... Mas, claro, à medida que, independente de onde estiver esse raio, né? O primeiro raio, independente se ele está na mente, na alma, na personalidade, é importante a gente
saber reconhecer se a gente tem essa energia presente e começar a se conscientizar um pouco mais do manejo correto. Aí depois, com o tempo, a gente vai criando as nossas hipóteses. Ah, eu tô achando que é na mente. Não, é na personalidade mesmo, eu sou desse jeito, e ou então não, né? Ou então é um primeiro raio de alma mesmo. E aí eu começo, à medida que eu vou meditando, que eu vou me transformando, que eu vou me elevando, eu vou respondendo mais a esse primeiro raio de forma mais de buscar a verdade, de realmente viver o propósito, porque também tem a ver com entusiasmo, também tem a ver com alegria, porque tem a ver com essa vivência do propósito, né? E aí, o que é legal? Ah, estou percebendo que a minha alma é de primeiro raio. Pensa na política. Por que não? Né? E não necessariamente um cargo E público não de isso, de vereador, executivo, mas uma atuação política socialmente pode ser uma ONG, né? exatamente. Porque tem a ver com política. Sim, já é Por que não? político Por que complicadinho. não, né? Já é um grande desafio. Porque a gente pensa em político, mas a gente pensa em prefeito, vereador. Não, é igual a Tá falou. Tudo que tem a ver com políticas públicas, se o indivíduo tem alma de primeiro raio ou uma personalidade bem orientada de primeiro raio, cara, ele vai ser muito útil. Ele vai ser muito útil, porque ele vai ter visão, ele vai ter força para implantar, ele vai resistir, porque a gente sabe como é duro para colocar uma coisa nova em ação. O quanto a gente tem que ter de persistência, o quanto a gente tem que dar um sorrisinho, fingir que não é? Cintura. Jogo de cintura, Liderança. liderança. Então, assim, se eu observo que eu tenho essa energia em mim, né? Você está na minha mente, vamos estudar o esoterismo aí para a gente ajudar a esclarecer as coisas melhor, né? Ter uma visão mais bacana das coisas, para conseguir compartilhar. Não, é na minha personalidade, não na minha alma. Pensa nisso. Porque pode ser uma maneira de você colocar seu talento à disposição. Se a sua alma escolheu um desses posicionamentos, algum propósito ela tinha, né? Ou ela tem. E aí, então, como é que a gente pode se alinhar melhor a esse propósito? Uma outra coisa são as relações internacionais, né? Isso é muito primeiro raio também. Cooperação internacional, diplomacia, embora a gente vai ver que diplomacia tem muito a ver com o segundo raio, mas também se relaciona com o primeiro, né, tá? E então aí tem. E até a gestão de uma instituição privada, mas que tem um olhar para a unidade, para o que é social, para o que é político, local. Com certeza. Não necessariamente também no cargo público. Não necessariamente no cargo público. Então, olha quantas possibilidades tem, e aí, nesse processo, a gente vai se aproximando do nosso propósito mais verdadeiro. Por quê? Então, só para que horas são? Estou quase terminando, tá? Estou quase terminando. Mas, ó, quando a gente pensa, por exemplo, então, né? Quando a gente pensa em almas, a gente pensa no planeta, a gente pensa na hierarquia. A hierarquia, obrigado, meu amor. A hierarquia planetária, ou a grande fraternidade branca, ou a grande loja branca, ou a irmandade, né, oculta, tem vários nomes que a hierarquia vem recebendo aí ao longo dos tempos. Se a gente for pensar na hierarquia, o primeiro raio, ele é governado por um mestre chamado M, né? O M, o mestre M, ou o mestre Moria, o Ashman dele, ele vai tentar se comunicar com quem? Com indivíduos de alma, principalmente, de primeiro raio. E aí ele vai tentar inspirar essas almas para melhores políticas públicas, ele vai inspirar essa alma para relações internacionais. Então, se eu tenho alma de primeiro raio, eu tenho alguma conexão ou você é um grande esoterista, né? Mas eu vou tentar, à medida que eu me relaciono com a minha alma faz parte da hierarquia. Eu ainda não faço, mas a minha alma faz parte da hierarquia. Então, à medida que eu vou me relacionando com a minha alma, eu vou chamando a atenção desses mocinhos aqui que trabalham
trabalho nesse ashram aqui. E aí, então, conforme eu me conecto com a minha alma, eu vou também, aos poucos, começando a responder aos impulsos que vêm desse ashram. E aí, então, eu posso ser uma ponta encarnada do propósito divino aqui na Terra. Isso é a exteriorização da hierarquia. Pessoas como nós, encarnadas, que estão buscando evolução, que estão buscando responder a essas ideias e podem, ter condições de começar a manifestar essas ideias aqui no plano material. Mas aí só se ele for de alma, primeiro de alma. Se ele for de mente, não é mais cliente. Não. Porque é o primeiro raio. O mestre ele vai se ocupar de quê? De manifestar o primeiro raio na Terra. Como que o primeiro raio se manifesta? Política, autos executivos, tudo isso que a gente está falando aqui, né? Até as próprias coisas militares têm a ver com o primeiro raio. Acho que isso. Olha, se uma pessoa pode ter essa, vou chamar de inteligência de alma, ela pode não manifestar, não exteriorizar isso de alguma forma. Pode. Ela tem isso. Pode, porque Porque tudo vai depender do ponto de consciência que ela está desenvolvendo. Se é um indivíduo que está, por exemplo, polarizado no emocional, ele pode ter uma alma de primeiro raio. Mas se o emocional dele é 6, essa energia que ele vai me dar mais na vida. Ele pode até ter uma inspiração de vez em quando, afinal de contas, ele está aqui encarnado, né? Num momento de uma experiência aqui, num momento de silêncio, de meditação, de oração, de êxtase. A alma vai se comunicar, a alma sempre quer se comunicar. Mas tudo vai depender de que ponto do caminho ele está. Se ele está numa ênfase de desenvolvimento da mente e o mental dele é quinto, a energia predominante vai ser de quinto raio. Ele pode ter uma personalidade 2, a alma 1, isso tudo vai estar presente. Mas a ênfase vai estar aqui. Se é um indivíduo que está integrando a personalidade, tem uma personalidade 4, ele pode ter uma 1, vai começar a responder mais, né? Porque já está no processo de integração, né? Vai começar a expressar a personalidade, mas a grande ênfase, o que ele vai mais trabalhar ao longo da vida é com esse quarto raio, que é o da personalidade dele. Se ele é um indivíduo que já tem a personalidade mais ou menos integrada, está começando a buscar um contato com a alma, aí essa alma de primeiro raio vai aparecer com mais potência. Aí ela vai impactar essa personalidade, vamos dizer que é quarto, né? Então vamos pensar que esse indivíduo pode, de repente, atingir políticas públicas através da arte, da música, do teatro, né? Aí tudo é pensado, planejado de maneira muito sábia, a partir da nossa própria alma. Então, a nossa própria alma, a partir do lugar que ela estava antes da encarnação, ela vai recolher, vai pegar as condições que a gente tem, que a gente desenvolveu ao longo das nossas encarnações prévias, e aí ela vai construir o que era melhor possível. Então, por isso que é importante a gente tentar descobrir quais são os raios que nos regem, para a gente tentar, em alguma medida, se alinhar. O que será que a minha alma queria quando ela fez isso? Né? Como que eu posso responder a esse impulso? Por que a minha alma escolheu ter raio 1? Quer dizer, escolheu não, se ela já tinha. Por que ela escolheu uma personalidade de raio 2? O que será? Por que será que o raio 2 era a melhor opção para expressar o raio 1? Porque, no fim das contas, o propósito tem a ver com o raio de alma, né? Basicamente, de forma mais conceitual. Claro que, né, eu vou precisar de um raio de personalidade que também vai estar ligado com o meu propósito, porque vai ser ele que vai ser a minha primeira forma de apresentação, então também está ligado com o propósito, mas é importante eu saber que ele é a forma para o propósito se expressar, ele não é o propósito em si. E isso às vezes dá muita confusão, porque se o indivíduo está tão identificado com a forma, ele às vezes negligencia o propósito, porque a consciência dele está na forma. E aí ele vai atuar mais naquela forma do que naquele propósito.
E aí também isso é autoconhecimento, é refinamento e desapego, né? Qual seria, assim, uma grande diferença? Estou colocando muito que seria o raio na personalidade e na mente. Para mim, se mistura demais, para mim é a mesma coisa. Teria uma diferença assim, maior que a personalidade em si manifesta isso? Ó, a mente vai estar mais ligada com ideias, com apreensão de ideias. Volta a montar, por favor. Se ele for um indivíduo com mentalidade de raio, De raio 1, se ele tiver raio 1 na mente, isso aqui é o que vai estar mais presente. Tá? se for personalidade. Se for personalidade, isso aqui vai estar em alguma medida, mas vai estar mais na expressão do que nas ideias. Vai estar mais na forma como ele lida, vai estar mais ligado com como ele maneja o poder, com como ele maneja a vontade, com como ele maneja a vontade de se expressar. Volta um pouquinho, tá? Para aqueles do... Mais um pouquinho, mais, vem cá, mais um pouquinho. Isso aqui vai estar presente, volta um, isso. Isso aqui vai estar presente, se tem na personalidade. Se tiver na mente, pode estar também, mas na personalidade é mais pungente, é mais forte, porque é a energia que está mais governando ali. O Paulo te explicou, na personalidade tem muito a ver também como o outro te vê, né? Tipo, quando isso está muito manifestado na personalidade, é como a gente se expressa e como as pessoas te veem muito, sim, não é? Sim. Mas também pode nublar. Por exemplo, se o meu mental está mais forte nessa encarnação, pode ser que as pessoas me enxerguem mais através dessas características da mente do que da própria personalidade. Ou mais através do emocional do que da própria personalidade. Por isso que tem que... a gente sempre se refere a isso como hipóteses. Não dá para a gente afirmar. A hipótese que eu tenho hoje, sei lá, terceira, quarta, que eu tenho desde que eu comecei a fazer. Porque conforme a gente vai entendendo os raios, como eles se expressam, a gente vai... Ah, parecia isso, mas acho que não. Né? Já faço há mais de 10 anos, ainda não Não tenho é? certeza. A gente vai mudando. Vai mudando. A gente vai mudando. Mas na verdade o raio nunca mudou, né? É a maneira como a gente Nossa enxerga. percepção mesmo. Porque o raio foi o que a alma escolheu antes da nossa encarnação. E o raio de alma não muda, de personalidade pode mudar a cada encarnação. Depende do plano da alma. Às vezes ela pode vir 3 ou 4 vidas com o mesmo raio de personalidade. Porque às vezes ela tem um projeto a executar. Desculpa. Então, obrigado. Então, agora pode mudar a cada encarnação. Né? O raio de alma não é o único que não muda. Mente, emocional e físico podem mudar. Emocional, a maioria é sexto raio, pode contar. Sim. Não quero, né, estragar ninguém. É a grande maioria. É a grande maioria. O que define os raios em nós é a alma e segundo as nossas necessidades, história, etc. E o que define o raio da alma É da criação, né? Primeiro na mônada, mas a gente não vai entrar nisso muito. Sim, mas o que define a quem, vamos dizer assim, vou botar em quem, né? Quem define seria a mônada. Tá. E o raio de alma pode mudar de uma encarnação para outra. Então, raio de alma é uma coisa só. Agora, todos os outros podem nós mudar. Mudamos de uma encarnação para outra. Podem mudar. Podem mudar. Podem mudar. Dependendo da Dependendo história. do plano. Tá. Bom, eu ia fazer uma pergunta, vou deixar para fazer mais lá no final, porque eu acho que vai confundir. Tá bom. Você que sabe. Volta mais um pouquinho, tá? Mais um pouquinho. Acho que mais. Então, ó. Personalidade primeiro raio. Se você se identifica com isso... Só hora que eu acordo, né? Depois eu pergunto segundo. Mas também nós somos seres plurais. Nós estamos aqui há muitas encarnações. A flora, exatamente, entendeu? Exatamente. Então,
Mas aqui já é mais de personalidade, pode ser que tenha isso também. Mas aqui, em geral, está mais relacionado com a alma. Mas também vai ter, né? Em alguma medida, só que vai oscilar. O que diferencia, se a gente puder pensar assim, o que diferencia se é da alma ou da personalidade é a oscilação. Uma virtude da alma não oscila. Quando ela se manifesta e é aquilo. E eu tenho isso já ancorado. A personalidade vai oscilar. Pode ser que às vezes eu tenha força, às vezes eu tenho medo. Pode ser que eu tenha, sabe? A personalidade, ela vai oscilar. A alma não, a alma é estável, a alma expressa. Então isso é um ponto interessante de autoobservação. Bem interessante. Mas é o que eu falei. Primeira vez que eu fiz a minha hipótese, eu achava que eu tinha personalidade de primeiro raio e alma de sexto. E não é essa a minha hipótese hoje. Mas porque eu percebia que eu tinha primeiro raio e eu percebia que eu tinha sexto raio bastante. Porque eu sempre fui religioso. Mas era outra coisa, né? É outra coisa. Por isso que eu tô falando, assim, deixa sempre como hipótese. Sempre como, nossa, é isso. Hold your horses. Calma aí. Parte dos piores e vai ver. Boa, Minas. Isso aí. O Minas é prático. Porque tem o terceiro raio ali, o 7. Ó, né? 3, 5 ou 7 tem aí, ó. Viu, Minas? Você é bem prático, você traz para o concreto. Tem 5, 7, 3, 5 e 7 tem ali essa linha, ó. A gente fala que tem duas linhas principais. A linha ímpar e a linha par. A linha ímpar é o indivíduo que tem mais essa praticidade, né? É pragmático. 1, 3, 5 e 7. Quem é mais das relações humanas, né? É 2, 4 e 6 mais. Hippie. O hippie, faz amor, tá tudo bem, vamos lá, o que importa é. Ai, olha o bichinho. Não é? E aí a gente vai ver, depois é legal a gente linkar com o zodíaco, porque a gente vai percebendo que os signos trazem qualidades. Então, por exemplo, eu falei, Áries, Leão, Capricórnio, são constelações de primeiro raio. Então, se o indivíduo está nesses signos, ele vai ter primeiro raio. Pode ser que não esteja ali onde a gente viu, mas assim, essa energia vai estar presente na hora dele. Isso é importante saber disso, né? Ó, pode ser que não esteja aqui. Muito provavelmente vai estar. Tá? Então, assim, eu identifiquei os zodiários, né? Eu também. Vai ter que ser logo o primeiro. Mas assim, não é regra. Né? A Tá é de Leão. Você trabalha com essa hipótese também, né, Tá? Mente primeiro. De mente primeiro. Então, assim, são direcionamentos, mas também não é bom ficar preso nisso. Entendeu? Porque também pode ser que não seja. Não existe ainda o mestre tibetano que fez esse trabalho mais refinado dos raios com a Alice Bailey. Ele tem lá num livro que chama Discipulado na Nova Era, ele dá todos os raios do grupo de discípulos que ele se comunicava. De alma, personalidade, mente, corpo, emocional. E aí, assim, vários astrólogos, e a gente sabia o signo e o ascendente desse grupo. Vários astrólogos que estudaram esse material tentaram estabelecer relações para colocar uma fórmula. Até hoje ninguém conseguiu. Então, assim, não tem. Pode ser uma coisa para você, também de autoconhecimento, para você perceber. Eu tenho essa energia. Mas não, porque senão a gente também se aprisiona. E aí a gente se limita para outras possibilidades. Né? Eu sou leão, então eu tenho essa. Sou chata, então não vou tentar melhor. Não vou tentar evoluir. Né? Exatamente. E a Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim. Sou sempre assim. A gente não quer essa Gabriela. Por favor. Então, assim, a astrologia, depois, com o tempo, a gente vai, quem puder estar com a gente estudando os signos, nosso encontro mensal, a gente vai falando um pouquinho disso.
e aí vai ajudando a gente. Por exemplo, Escorpião, que é o signo da Cris. Escorpião traz quarto raio, né? Que é a harmonia através do conflito. Então, o quarto raio também tem síntese, o quarto raio também é impulsivo em algumas vezes. Então, às vezes se confunde um pouco tudo isso dentro do nosso mundo psicológico, né? Até pelo momento que a gente está vivendo. Pelo momento que a gente está vivendo, exatamente. Então, anota as hipóteses e depois vai refinando, né? Pode acontecer também, por exemplo, você que tem Sol em Áries. E se você tivesse personalidade de primeiro raio, ia ter uma potência Muito maior maior. dessas qualidades. Então, a Muito gente pode maior. reparar isso. Né? Pode até ser que tenha a mente primeiro raio, mas não tenha a parte do zodíaco não esteja tão, então é um pouco mais amena. pouco Agora, menos. quando tem muita influência Quando de vem tudo vários aspectos. junto, é o que a gente falava do Hitler, né? A Alemanha é 1-4, ele é 4-1. Então, casou ali, né? Ou o inverso, né? Eu lembro. Mas é isso. Casou, né? Então aí o canal tá aberto, né? Então se a gente tem essa relação como a Tá bem lembrou, aí vem com um punch bem maior, vem com mais força. É legal, né? Assim eu fico empolgado. Pessoal de casa, tudo bem por aí? A gente está caminhando aqui para o nosso encerramento. Tiago falou tudo certo. Oi, Ti! Bom, Oi, querido. pela presença de todos, foi uma alegria estar com vocês, que a gente consiga se reunir nos próximos aí. Não vou ser só eu que vou falar. Tô aqui, ó. Devia ter uma semana o estudo do raio, na semana seguinte as dúvidas e porque